Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Você está construindo ou está apenas trabalhando? Porque todo esforço sem Deus acaba se tornando vazio. Prova disto, eu venho trazer aqui uma passagem que está lá em Salmos, no capítulo 127, no verso de 1 a 2, um Salmos de Salomão, que nos diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá ou enquanto dorme. Nesta passagem, nós vemos a palavrinha chamada sentinela, só para explicar, né? Sentinela aqui está se referindo àquela pessoa que ficava lá no alto de uma torre vigiando a cidade dos inimigos, dos opressores, né? E alertava aos guerreiros, aos soldados daquela cidade para batalhar. Porém, para nós, a sentinela pode também estar representando estarmos vigiando espiritualmente tudo ao nosso redor. E é o Espírito Santo quem nos guia e nos ensina, né, a como vigiar. Mas talvez nós podemos estar perguntando, então quer dizer que de nada adianta eu edificar a minha casa, então não adianta eu estar trabalhando, né? Bom, não é assim que a mensagem da palavra de Deus está nos ensinando aqui hoje. Está dizendo que se em tudo eu faço pela minha força, sem a vontade de Deus, sem conhecer o propósito de Deus, então em vão eu estou fazendo aquilo. Em vão eu estou numa obra, estou num trabalho, estou num projeto, seja em qualquer ou toda a área da minha vida. Porque Deus, ele nos chama a andar com ele. Como? Em Provérbios, no capítulo 19, lá no verso 21, nos diz assim: Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Novamente, olha essa palavrinha, propósito do Senhor permanecerá. Então, nós podemos aprender que nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus, porque Deus ele tem um propósito para todo aquele que teme a Ele, que crê nele. Como assim? Por exemplo, o princípio da sabedoria, a palavra nos ensina que é o temor a Deus, é temer a Deus. E o ter o entendimento da sabedoria é nos afastar do mal. Isso lá em Jó 28, 28. Ou seja, para mim ter esse entendimento, eu preciso buscar, conhecer a vontade de Deus e me afastar do mal. Ou seja, do mal não que está ao meu redor, mas que talvez esteja enraizado dentro do meu coração. Isso é a gente buscar conhecer a vontade plena de Deus. Certa vez, eu ouvi de uma pessoa que ela estava querendo comprar um carro. E ela apresentou para Deus, né? E falou: Senhor, eu quero que seja feita sua vontade, eu quero trocar de carro. E ela tinha muita vontade de trocar aquele carro dela, por questão de anos, já estava um carro mais velho, né? Ela queria um carro mais novo, né? E aconteceu de que, de todas as concessionárias que ela visitaria, tinha uma que ela falou que jamais ela iria ali. Ali ela é o último lugar e talvez nem vai lá, porque o dono daquela garagem fez algo muito ruim para ela e ela viu a desonestidade deste homem no passado, enfim. E ela começou a buscar a procura dos carros. E ela foi em um, foi no outro. Resumindo, ela viu que parecia que as portas estavam fechadas para ela. Falou: mas como assim? O vendedor não quer nem me atender. Eu vou lá, falo, né, faço propósito, mas estão jogando o meu carro lá embaixo, né? Como se pegasse o carro dela de graça, né? Ela não venderia o carro dela. A garagem estava pegando e vendendo outro carro bem mais caro. E ela apresentando para Deus, não dava certo. E aí ela foi e mandou mensagem para um dos funcionários, daquele homem que ela não queria ir, né? Daquele dono daquela garagem que ela não queria comprar um carro lá. Porém, um dos funcionários lá era muito amigo dela. E ela mandou mensagem e ela viu que começou a dar tudo certo, né? O valor bem melhor, o valor que pegou no carro dela, o valor da compra que ela queria comprar outro carro e até o financiamento. Porque aquele amigo dela ofereceu o cartão de crédito dele pessoal para ela poder comprar. Ou seja, vocês viram?
o quanto de juros a menos ela pagaria. Ou seja, algo muito incrível estava acontecendo ali. Só que algo no coração dela também começou, mas por que lá? Eu falei que eu não ia fazer lá. Significa que Deus estava afrontando ela? Olha, no meu coração, ao meu ver, eu creio que significa que Deus está operando não somente nele, nesse homem da garagem, mas nela também. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Nós não conhecemos a intenção, a vontade, os propósitos que Deus tem na nossa vida. Mas quando nós buscamos conhecer, fala, nossa, mas não tem sentido eu ter que fazer isso, e parece que algo por dentro dói. Você fala, meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que ele? Porque eu creio que Deus estava mostrando para ela, assim como nós oramos, que a palavra nos ensina, né? Orarmos não somente por aquelas pessoas que nos amam, gostar não somente daquelas pessoas que gostam de nós, mas orarmos também pelos nossos inimigos, por aquela pessoa que talvez fez mal para você há muitos anos atrás, e hoje Deus pode estar mostrando que aquela pessoa está buscando a Ele. É o tempo que Deus fala, não, eu quero trazer ele para mim, eu vou usar essa pessoa para orar por ele. Talvez ele não tenha pessoas que orem por ele, ele pode levantar justamente você para orar por aquela pessoa. Mas lógico, não é fácil, não é um caminho fácil, é praticamente impossível. Mas, então como eu vou fazer isso? É exatamente aí, do qual Jesus enviou o seu Espírito para nos ensinar a como orar a Deus, a nos convencer do poder do pecado. O Espírito Santo nos ensina. E eu creio que o Espírito Santo, ele faz isso. Ele mostra o caminho e ele nos ensina a entregar em tudo nas mãos do Senhor. É pedindo para Deus, por meio de Jesus Cristo, Senhor, prepara o caminho para mim, para que eu vá até Ele, e coloca uma mensagem ao meu coração para que eu entregue até Ele. Porque muitas vezes a gente quer levar uma mensagem a alguém, quer falar com alguém, quer falar, sabe, da paz, da justiça, mas do nosso jeito. Mas quando buscamos conhecer a vontade perfeita de Deus, às vezes uma simples oração, Senhor, prepara o caminho para mim. Senhor, se é da sua vontade, só que é de coração aberto, sabe? Talvez lá no fundo o coração pode estar difícil, né? Mas o Espírito Santo, ele quebranta o coração. Ele ensina e ele molda a forma correta de caminharmos com Jesus todos os dias. E por muitas vezes, nós talvez entramos em lugares que não era da vontade de Deus e nós ficamos ali talvez por dia, meses ou anos de nossas vidas e não entendendo por que estamos ali. Por isso que Deus nos ensina na sua palavra aqui é buscar conhecer a sua vontade, conhecer o propósito que Ele tem na nossa vida. Por exemplo, pessoas talvez falam, eu não quero esse cargo para mim, eu não quero ser um chefe, eu não quero ser isso ou aquilo. Mas não significa que é a vontade de Deus, mas significa que eu tenho que buscar, falar, Senhor, se é da sua vontade, eis-me aqui, Senhor. Porque tem pessoas, às vezes, eu já ouvi casos e histórias de pessoas que não queriam, sabe, ser chefes, ser diretores, ser coordenadores, porque, eu já conheço ali é ruim, mas qual é a vontade de Deus? Porque se eu tenho a certeza que é a vontade de Deus, Ele vai me dar provisão, Ele vai me dar direção, Ele vai cumprir com aquilo aquela porta que Ele abriu para mim, Ele vai me dar suprimentos, Ele vai me dar, sabe, alimento, Ele vai prover na minha vida ali. Só que às vezes o medo não deixa a gente buscar conhecer a vontade de Deus. Pessoas que falavam, Deus me livre, eu pedi para Deus isso, vai que Ele quer que eu faça isso ou aquilo. Mas é exatamente aí que nós temos que buscar, que a sua vontade perfeita se cumpra, e não a minha vontade, e não a vontade sua permissiva, mas eu quero a sua vontade perfeita, e não a minha. Então, quando nós apresentamos isso a Deus, tenha certeza que a porta que Ele abre, homem e mulher, não pode fechar, ninguém pode fechar, e lá Ele vai te sustentar. Creia, vai ter provas, vai ter dificuldades, mas Deus estará com você ali. Lembra? Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não teremos medo de mal algum, porque Jesus está conosco. Se é da vontade de Deus que entramos em lugares do qual há uma promessa de Deus para se cumprir não só em nossas vidas, mas na vida de uma outra pessoa, de um irmão, creia que Deus é contigo e vai prosperar. E o mais lindo desta passagem é que lá no finalzinho do verso 2, que Deus fala a nós, aos seus amados, Deus dá enquanto eles dormem. Vocês viram?
Que lindo o desfecho desses 2 versículos, que de nada adianta trabalharmos pela nossa própria força sem conhecer a vontade plena de Deus. De nada adianta buscarmos entrar em trabalhos, em projetos, em promessas que é da nossa vontade, mas não é da vontade de Deus. E como eu conheço, lembra? Buscar, temer a Deus o tempo todo, temer ao Senhor, e a sabedoria divina dele virá sobre nós. E para que nós possamos ter o entendimento da sabedoria, é preciso que nos afastamos de todo o mal que também está enraizado em nosso coração, que talvez uma raiva ou rancor que eu tenho de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa que me fez mal no passado. E Deus dará muito mais para você quando você fizer isso, porque estaremos o quê? Obedecendo a Ele, verdadeiramente. Não é somente professar a nossa fé e não ter a ação, mas é professar a fé, ter ação e ser obediente ao que Deus nos direcionar. Amém, gente querida? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos traz. Em cada versículo, em cada passagem que nós lemos, nós aprendemos que o Teu amor, a Tua glória está em todos os lugares. Mas nós só conseguiremos enxergar com os nossos próprios olhos e ouvir com os nossos próprios ouvidos somente se estivermos andando contigo, obedecendo a Tua palavra, lendo, obedecendo e vivendo o Evangelho todos os dias. Esse Evangelho que é a boa notícia, que são as boas novas de que nós somos libertos do poder do pecado. E nós não somos mais escravos do pecado, mas escravos de Ti. Somos servos Teus, Jesus, e queremos andar contigo para hoje e todo sempre. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém e amém. Deus abençoe, gente querida, e que não somente aqui na palavra fique esta mensagem maravilhosa, né, de entregar e apresentar para Deus os nossos planos, porque sabemos que é o Senhor quem vai dirigir os nossos passos, mas queremos conhecer a Sua vontade e que nós possamos obedecer ela hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.